Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que vai nos dizer assim: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperais literalmente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém, meus amigos? No livro de 1 Pedro, o próprio Pedro dá o nome dele para este livro. O apóstolo Pedro está nos convidando a viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Se a gente for ver na história quem era Pedro, como Pedro agia, como era o comportamento de Pedro, a gente vai ver que é um homem que, agora lendo o que ele escreve, nós podemos ver e notar a diferença de Pedro antes de conhecer Jesus, durante o seu percurso de caminhada com Jesus e agora aqui, já quase no fim da sua vida. Pedro, ele não escreve com seus próprios punhos estas cartas. O Evangelho de Marcos titulou como o nome dele, mas é Pedro ditando a Marcos, como a carta de 1 Pedro e de 2. Pedro está preso, agora já seguindo o curso do fim da vida, aqui no mundo, do plano que ele já estava exercendo. Agora Pedro está ditando para que Marcos possa escrever, e ele deixa esta exortação à santidade. Como eu falei, meus irmãos, se a gente for ver quem era Pedro, um pescador, um homem que era de 8 a 80, um homem que falava tudo que vinha à sua cabeça, o que mais
foi perdoado, o que falava tudo no impulso. Quando Jesus estava ali, teve o seu primeiro encontro com Pedro, a Bíblia vai dizer que ele foi pescar a noite toda e não achou nada. E de manhã, Jesus está passando pelos barcos e encontra o barco de Pedro, ele está lavando suas redes e ali ele toma aquele barco emprestado e começa a falar acerca do reino de Deus, e eu creio que Pedro estava ali lavando suas redes e algo entrou em seu coração. E agora Jesus pede que ele vá até o mar alto e ele vai dizer: eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando Jesus pede para ele lançar a rede do lado direito, e todos conhecem essa história, e Pedro lança a rede, e a Bíblia vai dizer que ele teve que chamar os seus companheiros para ajudar a puxar aquela rede, porque veio cheia de grandes peixes. Pedro, então, ao descer do barco, Pedro vai se ajoelhar, se prostrar diante de Jesus e dizer: afasta de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus vai dizer para ele: de hoje em diante eu lhe farei pescadores de almas. E Pedro agora começa a ter um percurso com Jesus Cristo. Pedro agora começa a andar com Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus, a ouvir acerca da palavra de Deus. Pedro foi sendo lapidado aos poucos pela palavra de Deus. Quem não se lembra, não lava pés, quando Jesus vai tocar no pé de Pedro, Pedro tira os seus pés e diz que no pé dele não ia tocar. E Jesus disse: se eu não tocar no teu pé, tu não vai fazer parte de mim. E ele agora estende uma mão, estende outra, os pés, e diz: lava o meu corpo todo, para que não fique uma parte sem estar lavado por ti. E Jesus diz que ele já só precisava lavar os pés porque ele já era limpo pela palavra. Que não se lembra quando Jesus vai chegar para seus discípulos e pergunta: quem disse é o filho do homem? E todos dizem: o Senhor parece, eles estão dizendo que o Senhor parece com Jeremias, ou com João Batista, ou com Moisés, ou Elias, ou algum do profeta. Mas agora Jesus pega essa mesma pergunta, tira a visão do mundo e coloca naquela igreja que ele estava fundando ali, os seus 12 discípulos. E vós, quem dizes que eu sou? A Bíblia vai dizer que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: muito bem, Simão Bajonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que te revelou. Quem não se lembra quando Jesus estava ali falando que o Filho do Homem tinha que ser entregue, que ele tinha que ser morto ali, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro disse que daria a sua própria vida por ele, que não ia deixar, que todos poderiam deixar, mas ele não ia deixar Jesus Cristo. E Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega ali no pátio, vai se esquentar naquele fogo estranho, naquela fogueira, uma mulher, uma vendedora de púrpura, vai dizer: tu é um deles, tu estava com ele, tu se veste como ele. E Pedro vai negar Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Se fosse um soldado, tudo bem, poderíamos ler essa história e dizer: ele ficou com medo de morrer, ele ficou com medo do soldado, mas era uma mulher que não podia fazer nada por ele, nada com ele, e ele negou Jesus. E assim por 2 vezes, e quando o galo canta, Jesus sai ao pátio e só faz olhar para Pedro, e Pedro vai e chora, e a Bíblia diz que ele vira para a parede e chora até não aguentar mais. Mas agora Jesus ressuscita. Agora Jesus está diante de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: eu te amo, Senhor. E Jesus vai dizer: apacenta minhas ovelhas.
Mais um pouco, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. E Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. E mais um pouco, a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ele já ali triste, ele diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta minhas ovelhas. Aquela boca que negou Jesus por 3 vezes, agora está dizendo que ama por 3 vezes, porque ele esperou o tempo para se arrepender. Diferente de Judas, que também vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, e o sentimento que teve em Judas não foi o sentimento que teve no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve o arrependimento. E quando nós nos arrependemos de algo que nós fazemos, nós conseguimos esperar uma oportunidade para ir lá e consertar aquilo de errado que nós fizemos. Mas o sentimento que teve em Judas, que também fez a mesma coisa que Pedro, foi um sentimento de remorso. Um sentimento que estava corroendo ele por dentro, que ele não tinha paz e que ele pensou que a solução foi tirar a própria vida. Mas agora Pedro está aqui diante de Jesus dizendo que amava, e Jesus agora confiou ele as ovelhas para pastorear. E Pedro, no percurso da sua caminhada com Jesus Cristo, quando foram prender Jesus Cristo ali naquele Getsêmani, Pedro sacou uma espada que estava na cintura e ali queria cortar a cabeça do soldado Malco. Ele se esquivou e cortou a orelha. E Jesus vai dizer: guarde a sua espada, porque com que a espada fere, com a espada será ferido. Você acha que se eu quisesse, eu não rogava ao meu pai e ele me enviava 12 legiões de homens? E ali ele pega a orelha de Malco e coloca no mesmo lugar. E aqui eu vejo que Jesus sabia que Pedro tinha aquela espada na cintura aos 3 anos que caminhou com Jesus. Mas se Jesus falasse com ele: jogue esta espada fora, ele jogaria a espada por obediência. Mas o que Jesus queria que ele jogasse fora não era a espada que estava na sua cintura, mas sim a espada que estava no seu coração. O temperamento de Pedro era um temperamento forte. Pedro não contava, não pensava antes de falar. Ele ia lá e falava. Mas Pedro tinha algo bom com ele, que quando ele via que ele estava errado, ele pedia perdão. E agora Pedro está aqui nas suas cartas, na primeira carta de Pedro, ele está aqui lapidado. Agora ele já é um homem maduro. Agora tudo que ele fazia antes, ele não faz mais. Agora ele sabe de fato que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que veio para salvar o mundo. E nesta carta, meus irmãos, ele nos dá uma exortação da santidade, como nós devemos viver aqui em santidade. É possível sim, há quem diga que é difícil, mas a dificuldade vem, mas o obstáculo vem, e se nós ficarmos pensando na dificuldade, aquilo vai ser maior do que o Deus que nós servimos. Se nós pegarmos e pararmos no primeiro obstáculo que está na nossa frente, nós não sairemos do lugar que nós estamos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 13, ele vai falar: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha que Pedro está dizendo aqui: portanto, cinja os lombos do vosso entendimento, seja sábio.
Ele não está falando do lombo, daqui do ombro, quando um guerreiro ia para suas batalhas, ele protegia essa parte aqui para não tomar um golpe de espada ou um golpe de uma lança. Ele está falando aqui, cinja os lombos do vosso entendimento. Ele está dizendo, leia, estude, creia nas escrituras. O que é que está fazendo com que você entenda as coisas divinas, as coisas que vêm do alto, ou a sabedoria que vem daqui da terra? Ou as coisas que nós achamos que sabemos, mas na verdade nós não sabemos nada, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E Pedro está nos convidando para que nós sejamos sábios e seja sóbrio e esperai inteiramente na graça. O que faz eu e você ser sábio é saber que a graça de Deus nos basta. É pela graça que nós somos salvos. É a graça de Deus que nos faz com que nós possamos superar os obstáculos da vida. É a graça. Ele está dizendo, seja sábio pela graça de Jesus Cristo. E ele vai nos dizer aqui, e se vós ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então nós temos que ser sábio, cingir os nossos lombos dos nossos entendimentos pela palavra, pela graça que há em Jesus Cristo. Mas ele vai falar mais no verso 14, como os filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossas ignorâncias. Ele está falando aqui como filhos obedientes. Obediente a quem? Ao Pai. Porque aqueles pais que têm mais de um filho e sabe que tem um que é mais obediente do que o outro, aquele que é mais obediente com certeza vai adquirir coisas boas no longo da sua caminhada. Mas aquele filho que é desobediente vai adquirir castigo e exortação. A palavra está dizendo aqui, seja sábio pela graça que está em Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em nossa ignorância, com a concupiscência, com o desejo que havia na nossa ignorância, com tudo que eu quero, que eu posso, eu faço porque eu quero fazer. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Era isso que nós falávamos antes de conhecer, de ter um entendimento pela palavra, que nós sabemos que a nossa vida pertence a Deus, que nós sabemos que a nossa vida pertence a Jesus Cristo, que antes nós vegetamos, mas hoje que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, nós temos a vida e a vida eterna. Porque Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E aqui Pedro está nos convidando para que nós sejamos filhos obedientes. Não nos conformando com a concupiscência, com os desejos da carne, com os desejos dos olhos, com os desejos do coração. Mas antes havia na nossa ignorância tudo isso, a concupiscência. Mas hoje nós somos obedientes à palavra de Deus. Então nós não podemos viver como antes nós vivíamos, sem saber do que a palavra de Deus nos ensina, do que é a luz, do que é a vida, do que é estar contrito com a palavra de Deus. Antes nós vivíamos na ignorância, mas hoje nós possamos entender que vivemos diante do senhorio de Jesus Cristo. E Pedro está nos falando, mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Olha, meus irmãos, como ele está nos convidando a viver. Olha como ele nos compara. Olha de que forma Pedro nos dá algumas diretrizes para que nós consigamos viver aqui neste mundo. Ele fala, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou foi Deus. Quem nos chamou foi Jesus Cristo. Então ele vai falar, ele é santo. Quem lhe chamou, quem me chamou foi Deus. E ele é santo. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ah, mas há quem diga que ser santo é uma dificuldade imensa. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós podemos ser santo, como ele, como aquele que nos chamou. E o que significa esta palavra santo? Significa que não as pessoas vão nos botar em um altar e agora nós vamos ser santos porque as pessoas estão oferecendo algumas coisas ali aos nossos pés. Não, mas a palavra está dizendo para eu e você ser separado das imundícias que nos separa da santidade de Deus, que nos separa do trono de Deus, que nos separa de um relacionamento com Deus. Pedro está dizendo aqui para mim e para vocês têm que ser santo, porque quem lhe chamou é santo. E o que é ser santo é deixar de mentir, de enganar, deixar do egoísmo, da soberba, do orgulho. Amar o próximo, fazer o que a Bíblia nos manda fazer. É deixar com que o Espírito Santo de Deus movimente a nossa vida, porque o Espírito Santo, ele não é um espírito parado, ele é um espírito que ele se movimenta, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, e no começo a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar é movimentar, e hoje ele movimenta, tirando tudo aquilo que desagrada a Deus. Apocalipse vai dizer: quem é limpo, se limpe-se mais, quem é imundo, fique na prática da imundice, quem é santo, se santifique-se mais. A palavra também vai nos dizer sobre o que é santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém haverá a Deus. Meus irmãos, Pedro nos convida para ter uma vida em santidade, porque Deus é santo. Olha como ele fala, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ele não está falando aqui em quase toda, é em toda a vossa maneira de viver. É em casa, é no colégio, é no trabalho, é na sociedade, é no trato das pessoas, é manejar bem a palavra de Deus, é não sair palavras torpes, palavra que não edifica, palavra de baixo escalão das nossas bocas, porque a nossa boca glorifica o nome de Deus. Porque nossas mãos também glorificam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que adorar a Deus por tudo que eu tenho em mim, com aquilo que é mais precioso, com a minha maneira de viver. E aqui eu posso fazer uma alta reflexão da minha vida e me perguntar, e você também aí que está me ouvindo, se pergunte como é que eu estou vivendo em santidade. Que aquele que me chamou é santo, e a Bíblia está dizendo aqui, para eu ser santo como aquele que me chamou, e como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo a prática da santidade? Porque sem ela, ninguém vai ver Jesus Cristo, ninguém vai ver a Deus. Mas Pedro continua falando,
porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem a percepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado, vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha como ele compara. Olha, você tem que ser santo porque ele é santo. Portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E ele está falando aqui, porque nós não fomos comprados, meus irmãos, com coisas corruptíveis, como a prata e como o ouro. Não foi, nossa vida não foi comprado para morar na mansão celestial com ouro e prata, não foi com berganha. Olha o que ele está falando aqui, que foste resgatado, nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis, que a gente vê muitas brigas e morte por causa de dinheiro, por causa de posições, por causa de status, por causa de vingança. Tudo isso aqui só leva a um abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu e você não foi resgatado, comprado com prata e ouro. E foi comprado por quê, meu irmão? Ele vai dizer aqui no verso 19, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, glória a Deus, aleluia, por esta palavra, meus irmãos. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis deste mundo, mas nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, um sangue imaculado e incontaminado. As pessoas que doam sangue, antes de ir lá para o banco doar aquele sangue, tem que tirar primeiro uma amostra para ver se aquele sangue está limpo para servir para outras pessoas. Se tiver com qualquer coisa no sangue, não vai servir para doar, vai ter que procurar se tratar. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. É o sangue de Jesus Cristo que nos lavou, que nos redimiu, que nos resgatou. E aqui ele está dizendo, e é precioso este sangue. Não foi comprado ali na cruz por prata e ouro, mas foi comprado pelo aquele sangue carmesim, aquele sangue que custou. Nem eu, nem você saberemos o preço que foi pago naquela cruz. Quando o próprio Jesus vai ter uma hora ali na cruz que vai dizer, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus dizendo, eu te desamparei, meu filho, porque o teu sangue vai comprar aquela e aquele que te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele sangue que foi ali desamparado por Deus, em algum momento, naquele Gólgota, na cruz, ali no Calvário, tem valor. E não podemos trocar por prata e ouro, por um sentimento de egoísmo, por um sentimento de que eu quero ter, um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de não liberar perdão, porque a minha vida e a sua vida foi paga por um alto preço. E este sangue é precioso. E Pedro está dizendo, se vocês quiserem viver uma vida em santidade, se vocês quiserem ser santo, vocês têm que dar valor àquele sangue que verteu naquela cruz. Pedro está nos convidando, como eu falei, em ter uma vida digna de ser chamado filho de Deus.
não da boca para fora, como Jesus, o Deus disse, este povo me honra pela boca, mas o coração está sujo. Nós temos que ir diante de Deus com o coração limpo, com as mãos puras, para que nós possamos ser usados por Ele. Nós temos que reconhecer este sangue imaculado, este sangue incontaminado. Mas a palavra continua dizendo, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Olha que a palavra está dizendo para mim, para você, que está escrita aqui há mais de 2000 anos, que quem lê esta palavra vai ler desta forma. Olha, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Foi por amor de mim, por amor de você, meu irmão, que Jesus Cristo desceu da sua glória, se esvaziou, para que todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Ele é Deus, o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. É nestes últimos tempos, a Bíblia está dizendo que foi nos últimos tempos que Ele foi manifestado por amor a mim e por amor a você. E como nós estamos retribuindo este amor a Ele. De que maneira? Querendo fazer a nossa vontade, querendo agir no impulso da ira, da raiva, do ódio, do rancor, amando aquele que nós escolhemos como próximo, só aqueles que eu escolho. Quando a palavra vai dizer, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? E Jesus vai dizer em uma parábola que estava descendo um homem para um certo lugar e de repente veio uns salteadores, um ladrão, e roubaram aquele homem, espancado até deixar no chão meio morto, e passou um sacerdote e olhou e seguiu seu caminho, e passou um levita e olhou e seguiu seu caminho, mas aí passou um samaritano e olhou, tirou tudo que tinha nas mãos, colocou aquele homem lavou com as suas feridas com azeite e colocou no seu cavalo, colocou em um lugar e disse, olha, cuide dele, tome aqui essa quantia e quando eu voltar, se precisar, eu darei mais. E agora Jesus pergunta àquele homem, quem pareceu ser o próximo dele? E ele vai dizer, aquele samaritano. E Jesus disse para aquele homem, vá e faça o mesmo. Quem é o teu próximo? O sacerdote, o levita ou aqueles? O samaritano representa aquela pessoa que aquele sacerdote olhava para ele, o judeu olhava para ele e amaldiçoava toda hora que dava meio-dia, levantava suas mãos para o lado de Samaria e amaldiçoou, mas foi o samaritano que Jesus usou nessa parábola para ajudar aquele que estava caído. E como é que eu posso fazer acepção de pessoa que nem o próprio Jesus Cristo fez acepção de pessoa? Ele veio para o deles, mas o deles não aceitou, mas tanto quanto aceitaram, se tornaram filhos de Deus. E aqui Pedro está dizendo, ao qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E o versículo 21 vai nos assegurar dizendo, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando
a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro está dizendo aqui, olha, Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, deu a sua glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido. Amai-vos atentamente uns aos outros com coração puro. Nós só podemos amar as pessoas se nós tivermos um coração puro e uma fé em Deus e um amor que não seja fingido, porque o amor de Deus não é fingido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Este amor que nos constrange. Que amor é esse? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Não só para aqueles bonzinhos, aqueles fiéis, mas para todos, aqueles que não acreditam nele. Ele veio para eles também. E aqui Pedro está dizendo que este amor não é para nós amar uns aos outros com amor fingido, mas é para nós amar com amor verdadeiro, com coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha, nós fomos gerados pela semente. Ele está dizendo aqui que agora nós somos gerados não por esta semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque quando Nicodemos vai ali ter um encontro com ele, e ele diz, você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz, como é que eu, um homem velho, vai poder tornar ao ventre de minha mãe? Como isso pode acontecer? E Jesus vai dizer, é preciso nascer da água e do Espírito, Nicodemos. A água, Jesus Cristo, ele disse que é a água viva que desceu do céu. A água pode ser também o batismo, que quando nós se emergemos e ali nós somos batizados, nós estamos dizendo abertamente, claramente, que estamos morrendo para o mundo, e quando nós eu e você é levantado ali naquele ato, nós estamos dizendo, nós estamos ressuscitando para Deus. E Jesus está dizendo, você tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que é o próprio Deus, porque Deus é Espírito e importa que adore a Ele em Espírito e em verdade, porque é este os verdadeiros adoradores que Ele procura. Mas Ele está dizendo, vocês agora é gerado não pela semente corruptível, mas a semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. E eu quero finalizar no 24 e no 25, quando ele vai dizer, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Olha que Pedro está dizendo para mim e para você, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor, e a erva seca, e secou a erva e caiu a sua flor. A carne, a glória do homem, um dia vai secar, um dia vai acabar. Mas ele vai dizer, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, assim disse Jesus, não passará. O homem é como a erva, que secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus
permanece para sempre. E é esta palavra, meu irmão, é esta palavra que você está ouvindo aí agora, que entre vós foi evangelizada. O tema desta mensagem é resgatado pelo sangue. Resgatado significa recuperado. O resgatador paga um preço digno para recuperar algo que possuía anteriormente. A humanidade um dia pertenceu a Deus pela criação, mas perdeu-se através do pecado. O sangue de Cristo é o preço de nossa compra ou redenção. Deus nos oferece o sangue de Cristo como sacrifício de substituição e aceita quando oferecemos de volta a Ele. Nossa transação com Deus não é, portanto, uma economia de ouro e prata, é uma economia de vida e morte. Cristo deu seu sangue para nos tirar do pecado e a morte. Seu sangue é um preço digno e fornece uma ligação imperecível entre Deus e o homem. É o sangue de Jesus Cristo. Nossa relação com Ele é morrer para o mundo e viver para Cristo. Nossa relação com Ele é pelo sangue do Cordeiro que nos trouxe a vida eterna. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus complete aí, onde você está ouvindo esta palavra, aquilo que faltou nesta manhã. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.